Iniciada a gravação da nossa aula do dia 22 de abril de 2021, aqui na V4 de Jardim da Penha, em Vitória, e hoje nós vamos concluir um assunto do volume 2, módulo 5, que fala sobre as invasões estrangeiras e o período pombalino. Show de bola? Na nossa aula passada, nós paramos falando sobre o período minerador, né? E agora, meu camarada, nós vamos ver os impostos desse período minerador. Vou iniciar o espelhamento aqui do material para os senhores e vamos tocar o nosso barco. Calma aí, já vai. Beleza. Paramos exatamente aí. Falei com vocês que essa matéria, expansão territorial, né? As invasões estrangeiras, o período pombalino, é uma matéria que muita coisa está acontecendo no Brasil. Você viu que nós ultrapassamos em muito o limite do Tratado de Tordesilhas através de extrativismo vegetal, seja ele do pau do Brasil, drogas do sertão, através das plantations de cana, tabaco e algodão, através da pecuária que pega o Vale do Rio São Francisco, vai até o sul do Brasil, das entradas, das bandeiras de caça e apresamento, de sertanismo de contrato, das monções, das bandeiras de prospecção, sacou? Da ação jesuítica, dos fortes militares. Então, nós ocupamos, e muito, além do limite de Tordesilhas. Lembrando que de 1580 a 1640, boa parte desse processo aconteceu nesse intervalo. Por quê? Porque nesse intervalo aí é período de União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas perde a funcionalidade dele, sacou? Então, poderia se passar de um lado para outro com tranquilidade. No entanto, quando o Tratado de Tordesilhas volta a funcionar, porque Portugal volta a ter autonomia com relação à Espanha, são necessários fazer alguns acertos. Como que vão ficar esses territórios que foram ocupados por portugueses, mas eles são espanhóis? Então, esse é o cerne para terminar a nossa aula hoje. Só que nós paramos na aula passada expandindo o território ainda. E naquelas bandeiras de prospecção, eu falei com vocês que os caras vão encontrar ouro. E vão encontrar ouro, prata, pedras preciosas, igual diamante, esmeralda, rubi. Mas o que primeiro foi encontrado em uma quantidade maior foi o ouro. Falei com vocês na aula passada que vai se ter, meu velho, um regimento das minas, que é um conjunto de leis e regras, uma intendência das minas, que são os fiscais que aplicam essas leis, essas regras. Falei com vocês que foram criadas as casas de fundição para poder fundir o ouro, transformar em barra, selar e quintar, ou seja, tirar a quinta parte. Cada pessoa tinha direito, meu velho, a uma data ou um lote por descobrimento ou por leilão. Então, se você descobriu o ouro, você podia ficar com 2 lotes depois de divididos. Ou, se você não descobriu, você poderia comprar esses lotes. Falei que as lavras eram a forma de faiscação daqueles que tinham mais grana, porque envolvia mais tecnologia, mão de obra escrava, engenharia, consequentemente, maior produtividade. Da faiscação, que eu falei que são as pequenas explorações, mão de obra individual, ou de 1 ou 2 escravos. O que acaba acontecendo é baixa tecnologia, normalmente é feito na beirada de rio, consequentemente se explora pouco. E aí nós paramos nos impostos. Desses impostos, o mais comum é o quinto, 20%. É o imposto de qualquer área colonial. Não importa que você explore, 20% deve pertencer à coroa. Se é 1 grama, 20%. 200 gramas, 20%. Não importa. Lembra que esse ouro poderia ser descoberto em pó, em pedrinha, pepita ou em cascalho. Ele tem que levar para a casa de fundição, já funde, transforma na barrinha, recebe o selinho e já tira a quinta parte. A captação é o imposto pago pelo número de escravos possuídos. O número de escravos possuídos pela pessoa, né? Que o menino hoje mais cedo começou a rir porque ficou imaginando, viajando, os escravos possuídos pelos demônios. Claro que não, meu velho. Escravos possuídos como? Eu tenho 10 escravos, eu possuo 10 escravos, eu pago 10 captações. Qual que era o valor da captação, Rondinelli? Dependia da coroa, de ano em ano variava. Poderia ser esse ano 10 gramas de ouro, eu tenho 10 escravos, eu tenho que pagar 100 gramas de ouro, beleza? Ano que vem poderia ser 15 gramas de ouro, eu tenho 15 escravos, eu tenho que dar muita indignação e foi bastante boicotado pelos colonos até ele se finalizar. Por quê? Porque, de acordo com os colonos, não fazia sentido eu comprar um escravo que era de Portugal, monopólio, caríssimo, e depois que o escravo ser meu, eu tenho que pagar para continuar sendo meu. E aí os colonos vão pressionar a coroa falando o seguinte, ou você acaba com a captação, ou você vai tomar um prejuízo duplo. Por quê? Porque se você não acabar com a captação, a gente vai parar de comprar escravo. A gente para de comprar escravo, você não está vendendo. E se você não estiver vendendo, você não tem nem o escravo, nem a captação que é cobrada em cima dele.
Sem contar ainda que com menos escravos chegando, menor vai ser a exploração de ouro e menor vai ser o quinto que você vai arrecadar. Faz sentido? Faz muito sentido. Por isso que ela vai entrar em desuso em boa parte das regiões. Agora, isso acontece com a gente até automóvel. Você já paga mais da metade dele de impostos para o governo, que não fez nada e ganha metade dele de imposto. Beleza. E aí, todo ano, depois que o automóvel é seu, você já deu uma parte para o governo, todo ano você tem que pagar um imposto para continuar sendo seu automóvel, que é o IPVA. Ah, mas não é só para ele continuar sendo seu, tá bom. É para seguro, que quase ninguém recebe, nos seus motoqueiros que vão batendo por aí, e também para poder me movimentar nas estradas, que boa parte delas hoje, para poder andar, eu tenho que pagar de novo, porque elas são pedagiadas. Então, é o camarada cobrando mais de uma vez em cima do negócio que ele já te cobrou. É triste, né? A finta. Então, vamos lá. Captação, imposto pago pelo número de escravos. Variava de ano para ano. Beleza? Vamos ver aqui que apareceu uma dúvidazinha. Vamos ver se tem dúvida aqui. E pensar que hoje em dia se paga IPTU sem nem reclamar. Justamente, você compra a casa, Rafael, você tem que pagar uma parte de imposto para o governo, uma parte de imposto para o cartório, e tem que pagar o IPVA ainda, que é para a casa continuar sendo sua. A gente paga várias coisas várias vezes. A finta vem de passar, sacou? Fintar é passar. No futebol, por exemplo, o camarada fala assim, o atacante fintou o zagueiro, quer dizer, passou pelo zagueiro, beleza? A finta seria a quantidade de ouro que o Brasil tinha que passar para Portugal. Então, tinha uma cota anual que tinha que ser batida. Inicialmente, então, fintar é passar para, beleza? Então, eu fintei o zagueiro, eu passei pelo zagueiro, beleza? Fintar aqui é passar o ouro do Brasil para Portugal. E qual que deveria ser essa finta, essa cota? Inicialmente, 30 arrobas. Imagina vocês da V4. Vocês da V4, a sala de vocês. Imagina que vocês são um distrito explorador de ouro, beleza? Uma região exploradora de ouro. Aí tem uma casa de fundição. Todos os senhores da V4 pagam o quinto, que é 20% de tudo que vocês exploram. No final do ano, a casa de fundição ia somar todos os quintos que ela arrecadou de vocês ao longo daquele ano. A soma desses quintos, ao final do ano, tinha que dar 30 arrobas ou 450 quilos. Sacou? Essa era a cota. 450 quilos por ano que cada região de ouro tinha que dar para Portugal. E dava com facilidade. Opa, 450 quilos de ouro é muito ouro, 30 arrobas. Pois é, velho. Quando chegar o Marquês de Pombal, em 1750, o Marquês de Pombal vai elevar essa finta de 30 arrobas para 100 arrobas. Ou seja, 1.500 quilos de ouro por ano. É isso aí. A V4, todos vocês pagam um quinto, a soma dos quintos de vocês tinha que dar 100 arrobas ou 1.500 quilos ano. E se não desse? E dava? Bem, nos primeiros anos deu. Inclusive, os portugueses de Portugal ficaram a pensar, ora, pois, como demos mole, porque a gente estava cobrando só 450 quilos, os caras reclamando, mas pagava 450 quilos. Marquês de Pombal foi para administrar o Brasil, levou para 1.500 quilos, os caras reclamam do mesmo jeito. E pagam do mesmo jeito, né? Bem próprio dos brasileiros, né? A gente reclama dos impostos, mas continuamos pagando, né? Efetivamente fazemos algo de real para poder diminuí-los, ou acabar, ou substituir, quase ninguém. Só reclamamos. E aí, inicialmente, batia essa cota de 1.500 quilos de ouro. Tranquilo, sacou? Só que com o tempo, o ouro, você sabe, é um recurso mineral findável, vai acabando. O ouro não vai juntar com a oura e fazer ourinhos, né? Então, com o tempo, o ouro passa a diminuir e essa cota passa a não ser mais batida. E aí, o Marquês de Pombal cria outra parada, a derrama, que é a cobrança dos impostos atrasados quando a soma anual dos quintos não atingisse 100 arrobas ou 1.500 quilos. Sacou? Então é o seguinte, esse ano deu 1.500 quilos. Bateu a finta, bateu a cota que tem que passar para Portugal. Não tem derrama. Ano que vem, recolheu 2.000 quilos de ouro. Beleza, bateu a finta, não tem derrama. Só que daqui a 10 anos, começou a diminuir. Aí, esse ano deu 1.300 quilos. Faltaram 200. Ano que vem, deu 1.400 quilos. Faltaram mais 100. Sacou? E aí a coroa portuguesa, ela, de surpresa, obviamente, ela deixava passar um tempo, deixava dar uma somada dos impostos atrasados, não era todo ano.
A coroa portuguesa, quando deixava de dar uma soma dos impostos atrasados, ela ia lá, cercava o distrito, ou seja, cercava a V4, e os soldados entravam em casa por casa para levar o que tinha de valor até dar o que faltava de imposto cobrado. Então, por exemplo, se naquele ano tinha 1.300 quilos, faltaram 200, derrama. Cobrança dos impostos atrasados quando a soma não atinge 1.500 quilos. Faltam 200, derrama. Cerca a região, entra em casa por casa e leva o que tem de riqueza até completar esses 200 quilos. Como que os caras iam saber se tinha completado ou não? Não iam saber. E aí levavam o que tinham na reta. E por que o nome derrama? Porque normalmente as pessoas que tinham suas casas invadidas e seus pertences levados, alguns reagiam. E os soldados portugueses metiam porrada. Se derramava sangue. Derrama. Beleza? Deixa eu ver aqui que tem uma duvidazinha aqui, tá piscante. E sobrava para eles com toda certeza. O mais interessante, sim, é a gente imaginar que a gente está pagando só 20%. Era o único imposto que você pagava. Era 20%. Você só vai pagar mais impostos se você não bater a cota. Só 20%. Se você imaginar hoje que nós pagamos uma carga tributária de mais de 60 impostos, dá para você perceber que esses caras aí eram felizes e não sabiam. E já lutavam já, beleza? E aí vem um detalhe, perguntinha só para fechar essa ideia que você sacou, que só tem derrama se não bater a cota. Beleza? E eles batiam a cota? Batiam, davam uns 20% para a coroa portuguesa com frequência. Só que com o tempo o ouro começa a acabar. Aí vai dar problema. Ronde, quem mais perdia com a derrama? Ricos ou pobres? Muito bem, os ricos. Aí você fala, por quê? Porque o pobre vai perder o quê? Eu vou invadir a casa do pobre, tem um quê lá dentro para levar? Quando se invadia as casas dos ricos, tinham joias, porcelanas, ouro, tinha dinheiro. Daí você entender qual é o principal motivo gerador da Inconfidência Mineira? A derrama. Quem era que liderava a Inconfidência Mineira? A elite mineira, porque era justamente a mais prejudicada com a cobrança dos impostos atrasados. Oh, é mesmo, hein? E se na próxima vez não tivesse nada de riqueza? Ué, vai entrar e vai levar. Se não tem nada, porrada na galera. Por isso que causava tanta insatisfação. Porque você tem que imaginar o seguinte, esse não tem nada, Nicole, não existe. Aí você fala assim, não existe? Não, não existe. Você vê isso até em filme, o rei manda ir lá aumentar os impostos, tal e coisa, e o povo fala que não tem. O povo fala que não tem, os caras entram na casa e vão fazer uma devassa, vão virar tudo de perna para o ar e vão achar? Vão achar. Só que cada vez mais os pobres têm dificuldade de ter alguma coisa. Até porque eles quase não acham ouro, quase não vão ter nada, mas vão levar o que deles? Não tem o que levar. Então, quem vai ser mais incomodado para poder pagar? Rico. E rico sempre vai ter o que levar. Sempre. Vai ter gado, vai ter escravo, vai ter porcelana, vai ter tecido, vai ter tudo. Por isso que os caras são os principais a fazerem as revoltas aqui no Brasil. No caso da Inconfidência Mineira, por exemplo. Beleza? Então, sempre tem algo para levar. Você pode imaginar que se na sua casa você é pobre, não tem nenhum real, mas lá tem seu sofá, sua televisão, seu chuveiro, seu ventilador, seu ar-condicionado. É mais ou menos por aí. Beleza? E aí, nesse mesmo processo, acabam por descobrir diamantes. O diamante, antigamente se achava, até no começo do século XVIII, que os diamantes só existiam na Índia, porque só sabia de diamante lá. Nunca tinha achado diamante em nenhum outro lugar do planeta. E se descobriu diamante no Brasil por acaso. O camarada que estava descobrindo o ouro também achou algumas pedrinhas. E inicialmente achava que as pedrinhas nem diamante eram, porque se afirmava que só tinha diamante na Índia. E quando você vai observar o diamante, esse que se descobre junto do ouro, ele no formato natural dele ele é opaco. Só depois de polido, só depois de lapidado, que ele fica como essa pedra grandona que você está vendo aí à direita. Sacou? Porque, caso contrário, é uma pedrinha, meu velho, opaca. Não chama muita atenção, a não ser que você conheça, sacou? E, ao se explorar o ouro, acabou por encontrar também o diamante. A região onde se encontrou o diamante recebeu o nome de Distrito Diamantino. Antes ela era conhecida como Arraial do Tijuco. Esse distrito diamantino passa a ter um tratamento diferenciado. Né? Por quê? Porque a população, com o tempo, vai ser isolada, com o tempo, o controle da área vai ser muito maior. E vamos ver como que era. Bem, assim como se descobriu o ouro, tinha um regimento e uma intendência do ouro, regimento, as regras, e a intendência, a fiscalização, dos diamantes tinha a mesma coisa. Regimento dos diamantes, regra dos diamantes.
intendência dos diamantes, fiscalização dos diamantes. E como eu te disse, a coroa portuguesa achava inicialmente que esses diamantes tinham sido um acaso, que era uma cagada, por assim dizer. Tanto é que tem várias e várias histórias sobre a descoberta de diamantes no Brasil. E uma das mais comuns foi de que no Arraial do Tijuco os caras haviam descoberto algumas pedrinhas e jogavam com as pedrinhas. Não tem quanto você vai jogar. Tem vários jogos com pedras que se joga na roça, né? Pedras ou peças, né? Por exemplo, tem damas. Tem atrás do tabuleiro de damas, tem um outro jogo que eu não sei como que chama aqui, porque eu nunca vi ninguém jogar aqui, mas exatamente no fundo do tabuleiro de damas tem um outro jogo, que na roça a gente chama de trilha, que é assim, 3 caroços de milho de um lado, 3 caroços de feijão do outro, e a ideia é você passar com esses 3 caroços para o campo do inimigo e formar uma linha de 3. E aí, assim como na roça eu jogava com 3 caroços de milho e 3 de feijão, os caras aí jogavam com pedrinhas. E aí reza a lenda que o padre que foi para o Arraial do Tijuco, para poder ser o pároco de lá, viu o povo na pracinha jogando trilha com aquelas pedrinhas, começou a se interessar, perguntar onde que era, onde que tinha, são muito bonitinhas, padre manjado lá de Portugal, e aí os caras, achou bonitinhas as pedrinhas, pode levar. Diz que o padre pegou as pedrinhas e sumiu, nunca mais voltou. Ah, por quê? Porque poliu e era diamante mesmo. Essa é uma das lendas folclóricas, né, de como que os caras passaram a saber que era mesmo. Mas, como eu te disse, foi o acaso, né? Nessa época, descobrindo o ouro também acabou-se por descobrir diamantes numa região mais concentrada que hoje é Diamantina. E aí, inicialmente, a forma era livre. Portugal achava assim, é uma casa, é uma pedrinha aqui, outro daqui a 2 semanas, outro daqui a um mês, então deixa explorar normal igual explora ouro, beleza? Só que tinha um problema. Qual que era o problema? Para tirar o imposto do ouro é fácil, é só derreter, virar uma barra e tirar 20%. E como é que você vai tirar 20% de uma pedra de diamante? Se eu for quebrar a pedra de diamante, primeiro que quebrar uma pedra de diamante é difícil com força. Segundo, quebrar a pedra, eu estrago a pedra. O valor da pedra está exatamente no seu tamanho e na sua forma. Se eu ficar quebrando ela, eu estou acabando com a pedra. Aí a coroa portuguesa abandona esse sistema de exploração livre, porque tinha dificuldades de retirar o quinto do diamante, e cria o sistema de contrato. O que é o sistema de contrato? Era um leilão da região diamantífera. Tinha um leilão todo ano. Aquele camarada que desse o maior lance no leilão ganhava o direito de explorar o Arraial do Tijuco ou o Distrito Diamantino por um ano. Só ele que ia explorar o ouro e diamante. No final daquele ano, todo o ouro e todo o diamante explorado se retirava 20% e dava para a coroa. Então, vamos supor que se explorou 100 gramas de diamante, 20 gramas para a coroa portuguesa. Não se tinha mais a necessidade de se quebrar as pedras, sacou? Então, bom para Portugal, bom para o cara. Só que a coroa portuguesa começou a perceber que esses intendentes, que esses contratadores, na verdade, por que contratador? Porque quando você ganhava o leilão, você fechava um contrato com a coroa portuguesa, sacou? Então você era o contratador. Você tinha um contrato feito com a coroa portuguesa que te garantia o monopólio e você tinha que dar, durante um ano, esse monopólio, 20% para a coroa portuguesa. Só que a coroa portuguesa começou a sacar que tinha diamante com força na região. Como que ela começou a sacar? Olha aqui. Olha essa última frase. A inundação do mercado europeu com diamante brasileiro fez o preço do minério despencar em 70%. Então a coroa portuguesa começou a perceber que não era uma pedrinha ao acaso, era muito diamante. E aí ela foi lá e fez o quê? Cresceu o zoião e estancou. O que é estanco? Monopólio real. Só a coroa que pode explorar. Sacou? Então, inicialmente livre, depois tinha um leilão, e o cara que vencia o leilão ganhava o contrato de um ano, pagava 20%, e agora é estanco, agora é monopólio real. Era tanta riqueza, era tanto ouro que vai nutrir, tanto diamante, que vai nutrir várias e várias histórias, várias e vários livros, várias e várias novelas, igual, por exemplo, Chica da Silva, né? Que inicialmente foi feita com a Zezé Mota, depois foi regravada com a Thaís Araújo, que é o caso de uma escrava, que o contratador se apaixonou por ela, né, teve relações sexuais com ela, retirou ela do prostíbulo, deu alforria para ela, tornou-a livre, se casou com ela e atendia todos os desejos dela. Todos, todos, todos. Chica da Silva existiu de fato. Como, por exemplo, a maior mansão de Diamantina. Como, por exemplo, uma caravela para ela poder navegar. Mas uma caravela em Minas Gerais, pô, Camada represou um rio, trouxe um armador de Portugal, sacou? Que construiu uma caravela e colocou dentro da represa para ela poder ficar fazendo o que ela queria.
E as histórias sobre Chica da Silva e o contratador são bastante picantes, né, velho? São bastante ligadas à sexualidade, né? E muito dinheiro numa região dessa, os distritos de exploração de mineração tinham um grau de prostituição elevadíssimo, mas muito grande. Ah, por quê? Porque eram regiões com alto grau de concentração de homens, né? Então, faltava mulher. Então, muitas iam para lá para poder se prostituir. Algumas ficavam tão ricas que montavam os prostíbulos mesmo, os cabarés, como se dizia na época, e eram pessoas muito influentes, porque conhecia basicamente todo mundo que era da elite, até o camarada que era o mais pobre. É, era uma forma de ascensão social. Nos livros de história antiga coloca isso, mediante a prostituição. Algumas eram escravas, se tornavam livres, depois compravam mais escravas para serem prostitutas nos seus bordéis. E era sempre alimentada a expectativa de que se você fizesse bem o seu trabalho, você poderia apaixonar algum cara rico e ele retirar você da prostituição, da escravidão e se casar com você. Essa é mais uma história que é a da Chica da Silva, beleza? E aí, vamos para as reformas pombalinas. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, que deu uma piscada, mas depois saiu. Professor, a Chapada Diamantina era um local de extração de diamantes? Com certeza, ela é. Deixa eu só ver aqui. Prof, essa situação de Inconfidência Mineira ser uma revolta elitista é um consenso histórico? Eu ouço muitas pessoas ainda falando que Tiradentes era um herói para os pobres e tal, mas recentemente só tenho ouvido professores de história falando de caráter elitista. Bruna, eu não quero dar uma passada com os bois, com a carroça na frente dos bois, sacou? Mas a gente vai ver essa aula de Inconfidência Mineira daqui a pouquinho. Na verdade, vai ser semana que vem. E aí a gente vai ter um tópico para falar exatamente disso. Porque na história você não vai colocar que é 100% elitista. Você vai colocar que existe um predomínio elitista. Assim como você não pode afirmar que a sociedade no Brasil da açúcar era bipolar, só tinha senhor escravo. Predominava senhores escravos. Agora, é predomínio de elite? Sim. Agora, o Tiradentes era membro da elite? Não. Assim como vários padres também não eram. Mas nós vamos discutir isso na próxima aula, valeu? Tranquilo? Deixa guardada essa aí que a gente vai falar mais sobre ela. A Bruna, a Chapada Diamantina era um local de extração de diamantes. Sim. Inclusive, em tempos fora de pandemia, quando chegava agora esse período de férias, velho, eu fazia com as turmas do Darwin aí um passeio por essa região. A gente pegava um ônibus, em Sidney, e ia para 5 cidades históricas, ficava um final de semana, sacou? Saía daqui sexta, né? Aí sexta depois da aula, aí chegava lá, aí tinha sábado inteiro, domingo inteiro, segunda, terça-feira que vinha embora, porque já era férias, né? Bicho, massa demais da conta. São João del Rei, Diamantina, Ouro Preto, Mariana, pô, é sensacional. E os botecos, e os bares, e o rango. Nó, nem fala. Chega até a arrepiar, ó, chega até a arrepiar. Esse ano eu tô querendo ir lá. Eu, minha mulher, minha filha, se não tiver. Vamos ver, né, se vai rolar, se não vai. Pega o carro e é show de bola. E a gente pode ver também um pouco mais para frente a gente ir, né? Essa figura de Tiradentes herói foi construída lá na República, né? Senhores, vocês estão passando na frente com a matéria. Calma aí que nós vamos construir. É isso aí, Rafael. É lá na República que isso vai ser identificado. Que podiam fazer isso com a turma do Preveste também? Com certeza, do Preveste é a que mais ia. Ah, por quê? Porque a maioria de vocês são maiores de idade, não dependiam de pai e mãe para liberar, sacou? Então, e os meninos do terceiro ano e tinham um ônibus de Preveste também. Pergunta a Gisele aí, as que nós já fizemos de Preveste para Itaúnas e para vários outros lugares. Fala com a Gisele. Mas é quando a gente dava aula lá no Nacional, era massa. Mas, enfim, vamos lá, voltando aqui. Vamos para o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é o tal do Sebastião José de Carvalho e Melo. Sebastião José de Carvalho e Melo, também conhecido como Marquês de Pombal. Ele é o camarada que vai governar Portugal em nome do rei Dom José I. O Dom José I tinha alguns problemas nas suas faculdades mentais. Então, ele tinha dificuldade com raciocínios mais intensos ou raciocínios que necessitavam de maior concentração. Se perdia no meio de algumas frases, no meio de algumas discussões, devaneava. Então, algo que se assemelha a alguns dos nossos últimos governantes aí, que os senhores podem falar tanto à direita quanto à esquerda, que não vai ter muito problema, né?
Você vai ver que, às vezes, o camarada ele dá mole falando, né? Você vê, o Bolsonaro já cometeu algumas gafes, o Michel Temer cometeu gafes, Dilma Rousseff cometeu gafes, o Lula, todos eles, num grau maior ou menor. Dilma Rousseff, num grau bem acentuado, né? Falava algumas coisas que algumas ela não conseguia se fazer entender igual estocar vento. Estocar vento, o que ela estava querendo dizer era, se tivesse como aproveitar toda a energia gerada pelas turbinas eólicas e armazená-las em baterias para ser utilizadas quando não tivesse o vento, sacou? Mas ela teve dificuldade para poder explicar essa ideia, e aí o povo achou que era só estocar o vento na sacola. E em outros momentos ela dizia coisas também que são incompreensíveis, igual aquela do Homo sapiens, da mulher sapiens, né? De que atrás de cada criança tem um cachorro, ou do próprio Michel Temer, num programa depois que ele assumiu com o impeachment da Dilma Rousseff, ele declarar o golpe começou com a aceitação do processo pelo Eduardo Cunha. A galera olhou para ele assim, do Roda Viva, né? Do golpe, ele é do golpe. E aí ele, não, quis dizer mal, o camarada soltou o que estava dentro dele, sacou? E mais outros vários, né? O Dom José tinha alguma dificuldade. E aí ele convidou o mais bem-sucedido burguês e administrador de Portugal na época, que era o Sebastião José de Carvalho e Melo, para administrar as coisas de Portugal em nome do rei. E ele vai governar basicamente em nome do rei de Portugal de 1750 a 1777. Beleza? 1750 a 1777 é a Era Pombalina. É esse cara que governa. E ele é conhecido como um déspota esclarecido, porque aí é uma matéria de história geral. Você vai ver lá em história geral o iluminismo, né? Você vai ver que o iluminismo era contrário ao antigo regime, ao ancien régime. O iluminismo é contra o antigo regime porque ele é contra o antigo regime politicamente, que é absolutista, ele defende repúblicas, defende monarquias parlamentares. O iluminismo é contra o antigo regime economicamente, porque ele é mercantilista, de monopólio, de pacto colonial, e o iluminismo que é liberdade de comércio, liberalismo econômico, laissez-faire. O iluminismo é contra o antigo regime ideologicamente, que é feito pela igreja. Ele quer uma sociedade de igualdade entre todos perante a lei, não uma sociedade de ordens ou que um rei governa porque Deus esclarece. Tem uma frase bem bruta do iluminismo que fala que o homem só será livre quando o último rei morrer enforcado nas tripas do último papa, ou seja, anti-absolutista e anticlerical declarada, né? E alguns monarcas começam a perceber que onde o iluminismo chegava, derrubava as monarquias absolutistas. E aí alguns monarcas passaram a aprovar algumas medidas iluministas antes que o iluminismo os derrubasse. Então, tipo, o iluminismo pregava a tripartição dos poderes. Aí um rei ia lá e fazia o quê? Dividia executivo, legislativo e judiciário. Ele mesmo, o rei, sem necessidade de derrubar ele, tem uma revolução para fazer. O iluminismo pregava o fim do monopólio. O rei ia lá e aprovava a liberdade de comércio em alguns setores. Ele mesmo fazia isso. E aí, quando o iluminismo chegasse aqui, ele perdia pressão, perdia força. Porque as reformas que ele defende, o rei já fez boa parte. Assim sendo, reis como da Áustria, de Portugal, da Espanha, da Rússia, vão se manter como monarcas absolutos por mais tempo, pelo fato de terem feito algumas reformas iluministas que deixaram eles no poder por mais tempo, como eu acabei de dizer. O Marquês de Pombal é um iluminista, sacou? Ele é um camarada. O despotismo esclarecido, 1750 até 1777, Sibeli. É isso aí. Saudação da mandioca, pode crer, isso aí mesmo. Amanda, o despotismo esclarecido seria o absolutismo com algumas alterações na época que eram pregadas pelo iluminismo? Isso mesmo, Amanda. Só que eu estou falando que você vai ver essa matéria em história geral, beleza? Eu estou colocando aqui só para vocês não ficarem viajando muito. E o Marquês de Pombal, ele vai ser considerado quase um deus vivo em Portugal. Esse camarada vai reconstruir Lisboa depois de um terremoto. Lisboa foi um terremoto, derrubou a capital, sacou? Incendiou a capital. O Dom José, por exemplo, disse que teve a sorte da vida dele, porque a abóboda do quarto dele, o teto caiu em cima da cama. Ele não morreu porque ele estava fora da cidade. Inclusive, Dom José nunca mais dorme em algum lugar que tenha um teto que possa cair e matá-lo. Ele vai dormir só em tenda, que no máximo, se cair, vai ser um tecido. Só para você ter uma ideia de como o camarada ficou noiado, hein? Esse Marquês de Pombal, em Portugal, organizou a economia, simplificou os impostos,
colocou barreiras alfandegárias para facilitar a ascensão do produto nacional, gerar emprego e renda dentro de Portugal, sacou? Reconstruiu Lisboa, urbanizou, trouxe participação maior da população para a política. Então, tipo assim, em Portugal, ele foi um iluminista mesmo, sacou? Divisão de poderes, modernização, simplificação, protecionismo, aumento do mercado interno, barreira alfandegária. Foi um camarada que separou a igreja de Estado. Tipo assim, tinha muito membro do clero que fazia parte do Estado português. Então, o camarada era o ministro de estradas, era quem? Era bispo. Ah, e o bispo, você já formou em fazer estrada? Você é arquiteto, você é engenheiro, você é alguma coisa que mexe com alguma construção, cara? Ah, não, então você é ministro de estrada por quê? Mandou todo mundo embora. Colocou só técnico na parada para poder. Se você vai ser ministro de estrada, você tem que ter feito engenharia ou algo parecido. Para poder saber, você tem que ter experiência. E eu concordo plenamente com o cara, sacou? Agora, com relação ao Brasil, o pessoal achou que ele foi um babaca. Ah, por quê? Porque ele cobrou muito, ele centralizou a administração, aumentou imposto, bloqueou rio, bloqueou estrada, militarizou, aumentou impostos. Cara, o cara foi um danado aqui. Só que ele era administrador. E para o Brasil era colônia. E para um administrador, uma colônia serve para dar lucro, sacou? Então ele era iluminista com relação a Portugal, com relação ao Brasil não era não, sacou? Então, dois pesos, duas medidas, com certeza. O Brasil, por exemplo, capitania hereditária acaba, agora tudo vira capitania real. Eu falava que os donatários sonegavam e roubavam os impostos para si, e aí ele passa agora a centralizar a administração e nomear quem vai governar cada capitania. Então, viu capitania real, quer dizer que é a própria coroa portuguesa que passou a administrar, sacou? Não é mais um privado, não é mais um donatário. Além disso, meu velho, ele mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro para poder facilitar a administração e a exploração e a fiscalização da região de Ouro, beleza? E expulsou os jesuítas do Brasil. Ah, é porque ele era iluminista? Então ele era anticlerical? Não, na verdade, esse camarada, além de ser anticlerical, ele deveria expulsar todos, né? Mas expulsou só os jesuítas. O anticlericalismo dele foi direcionado. Na época, ele percebeu que as propriedades mais ricas do Brasil pertenciam aos jesuítas. Por exemplo, maior fazenda produtora de cachaça era em Viana, era de jesuíta. Maior fazenda produtora de farinha de mandioca era em São Mateus, era de jesuíta. Maior fazenda de criação de gado, 600 mil cabeças de gado, no Rio Grande do Sul, era de jesuíta. Os maiores prédios de qualquer cidade do Brasil era de jesuíta. E cresceu o zoião em cima do patrimônio dos jesuítas e arrumou um jeito de tomar deles. Como que tomou deles? Acusou os jesuítas de regicídio e de tentar montar um império teocrático no Brasil. Ou seja, fazer o Brasil virar uma colônia católica. E aí, o que é regicídio? Olha, já viu Game of Thrones? Já viu James o Regicida? E aí, regicídio é a tentativa de assassinato do rei. De acordo com Pombal, os jesuítas tramavam para assassinar o Dom José e fazer o Brasil virar uma colônia da Igreja Católica. É claro que isso até ontem não foi provado, quem sabe hoje eles conseguem provar isso, mas foi a justificativa que o Pombal teve para poder acusar os jesuítas, expulsá-los do Brasil, se apropriar de suas posses para poder converter em benefícios para o Estado português, reconstruir e enriquecer o Estado em Portugal. Sacou? Quando os jesuítas vão embora, a galera acha que pode escravizar indígena. Você vê só. Ah, mas por quê? Porque os jesuítas eram os que mais protegiam os indígenas dos ataques dos bandeirantes, né? Com os jesuítas expulsos, tem religioso no Brasil? Tem. Franciscano, beneditino, agostiniano, dominicano. Só que esses caras eram muito poucos, né? Então eles não davam conta nem de fazer a catequese, nem de proteger indígena, e nem, meu velho, de fazer a educação dos colonos. Não dava conta. E aí ele vai ter que fazer uma lei que ratifica a lei que proibia os indígenas de serem escravos. Ó, não é porque o jesuíta foi embora que pode escravizar indígena, não. Está proibido. Inclusive, eu vou incrementar o tráfico negreiro. Incrementou mais esse tráfico negreiro para chegar mais africanos e diminuir a pressão sobre os indígenas e tornou a educação laica. Ou seja, já que o jesuíta fazia a educação dos colonos e agora ele não está aqui mais, quem passou a fazer foi o Estado. Sacou? Ele que elevou a finta de 30 arrobas ou 450 quilos para 100 arrobas ou 1.500 quilos, e foi ele que instituiu a derrama, cobrança dos impostos atrasados, quando a soma anual não atingisse os 1.500 quilos. E é durante o governo do nosso camarada Marquês de Pombal que acontece a maior parte dos tratados que vão fixar os limites do Brasil.
Você viu que nós ocupamos o território, né? Ocupamos o território através de várias coisas. Através da agricultura, pecuária, bandeirante, entrada, droga do sertão, ação jesuíta, e assim vai. Só que nós tínhamos vários problemas. Por exemplo, Tratado de Tordesilhas é assim, na vertical. Mas no norte, qual que vai ser o limite de Portugal e França? Portugal e França? Portugal era dono do Brasil e a França dono da Guiana. E qual que era o limite no sul, entre Portugal e Espanha? Isso, Portugal dono do Brasil e a Espanha dono da Argentina. Sacou? E aí, qual foi a ideia? Vamos fazer o seguinte, igual se resolve nos dias de hoje. E como que é nos dias de hoje? O uso capião. Quem possui de fato, possui de direito. O uso capião, ele vem desse princípio que está em vermelho aí, ó. Uti possidetis, ita possideatis, que significa, como possuís, assim possuais. Traduzindo para o nosso português, quem possui de fato deve possuir de direito. Ou seja, quem coloniza é dono. Se tiver português nesse território, o território vai ser de Portugal. Se tiver espanhol nesse território, o espanhol vai ser dono daquele território. Beleza? A Espanha é dona. E aí, Portugal e Espanha começam a correr para ocupar alguns territórios, como, por exemplo, ó, olha nesse mapinha. Tá vendo os 7 povos das missões? Lá embaixo, 7 povos das missões. Rio Grande do Sul, 7 povos. 7 povos foi uma colônia que a Espanha criou aí. A Espanha percebeu, olha para mim aqui agora que você vai ver, que a colonização portuguesa ela estava descendo em direção ao sul. Então, quando ela cria uma colônia aqui, que é 7 povos, hoje Rio Grande do Sul, em teoria, eu impeço a continuidade da expansão portuguesa para o sul. Concorda? Foi uma atitude inteligente da Espanha. Só que os portugueses são mais filha da puta. Eles fizeram o quê? Deram a volta, olha para minha mão, e fizeram a colônia cá embaixo, ó, que é essa colônia do Sacramento, que hoje é o Uruguai. Oh, quer dizer então que originalmente quem criou o Uruguai é o Portugal? Portugal que criou a colônia do Santíssimo Sacramento, que hoje é o Uruguai. Assim como a Espanha criou a colônia de 7 povos das missões, que hoje é o Rio Grande do Sul. Sacou? Aí você fala, e aí? E aí começam os tratados. E eu já falei para os senhores que não há necessidade, falei não, falo agora, esses tratados são apenas descritivos. Não há necessidade de vocês ficarem decorando um tratado por outro. Por favor, eles não caem em prova, beleza? Não, não caem. Só tem um tratado que cai em prova que eu vou falar aqui qual que é e por quê. Isso aqui é só para poder exemplificar. Mas por que, Ronde? Porque existem dezenas e dezenas e dezenas deles. Se você perguntar, Ronde, você sabe todos os tratados? De jeito nenhum. Não sei. Aí você fala assim, por quê? Porque são dezenas e dezenas e dezenas e eles se anulam, eles se invertem, eles se confirmam. Quer ver? Ó, só para servir de ideia. Tratado de Lisboa. A Espanha reconhece a posse da colônia de Sacramento por Portugal. Ou seja, a Espanha reconhece que Sacramento, que hoje é o Uruguai, é de Portugal. Beleza? 1713 é um tratado que está resolvido até hoje. Tratado de Utrecht, o Rio Iapoque é o limite entre o Brasil e a Guiana. Ou seja, a Guiana Francesa, que pertencia à França, e o Brasil, que pertencia a Portugal. O Rio Iapoque é o limite entre Guiana e Brasil até os dias de hoje. Não mudou nada. Agora, olha o Tratado de Utrecht, 1715. Tratado. A Espanha devolve a colônia de Sacramento para Portugal. Quer dizer, então, que em 1681 a Espanha reconhece que Sacramento é de Portugal. Mas depois ela invade o território. E agora, em 1715, está devolvendo o território. Por isso que eu te falei que é bastante decoreba. E esse é o Tratado de Madrid. Esse, nos 24 anos que eu dou aula, ele caiu 3 vezes, beleza? E a maioria dessas 3 vezes foram há uns 15 anos atrás. O Tratado de Madrid é o mais importante por quê? Porque ele se baseia no Uti possidetis, porque ele deu a nossa quase atual configuração. Se você for ver, olha o mapinha do Tratado de Madrid, é essa linha vermelha, sacou? Percebe por que ele é o mais importante? Percebe por que ele é o que cai em prova? Porque ele dá a nossa quase atual configuração. Porque ele foi baseado no princípio do Uti possidetis. Beleza? E aí acontece uma troca de território. Portugal fica com o Rio Grande do Sul, que hoje pertence ao Brasil, e a Espanha fica com Sacramento, que hoje é o Uruguai. Beleza? Só que uma parada é você trocar de território. Olha lá, os 7 povos, que é o Rio Grande do Sul, ficou com Portugal, Brasil. E colônia de Sacramento, que é o Uruguai, ficou com a Espanha, beleza? Só que uma coisa é você trocar de território, a outra coisa é a população daquele território aceitar a troca.
Por exemplo, o povo que morava em 7 povos das missões eram 7 missões jesuíticas, com mais de 30 mil indígenas e mais de 700 mil cabeças de gado. Os caras simplesmente não aceitaram fazer parte da coroa portuguesa, assim como não aceitaram sair daquele território para se deslocar para outro. Ah, não vão sair, não? Ah, não aceitam a troca, não? Ah, e quem está resistindo? Índio e jesuíta? Ai, ai. Juntou o exército português e espanhol e genocidou a galera. Matou todo mundo, sacou? Essas 700 mil cabeças de gado viraram churrasco e algumas delas fugiram para a floresta e viraram gado selvagem. É. Assim como você vai ter aqueles apaluzas, aqueles mustangues na América do Norte, que foram espanhóis que trouxeram e acabaram se perdendo no meio do território, ou você traz um par de cavalos, né, de equinos, e você morre, eles continuam criando e viram selvagens, sacou? Alguns desses bovinos que eram selvagens e eram literalmente caçados no sul do Brasil, nas antigas, sacou? E aí, ó, Acordo do Pardo anulou o Tratado de Madrid. Ué, Rondinelli, você acabou de falar que o Tratado de Madrid é o mais importante, porque ele é baseado no uti possidetis, quem possui de fato possui de direito, que hoje é o uso capião, porque ele deu a nossa quase atual configuração territorial, porque ele é o único que cai em prova até hoje, e ele está falando que ele foi anulado. Calma, Beth, calma. Tratado de Santo Ildefonso, mais umas troquinhas. Portugal fica com Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul, e a Espanha fica com Sacramento e a outra parte do Rio Grande do Sul, 7 povos. Agora, olha o Tratado de Badajoz, 1801. Confirma o Tratado de Madrid. Ah, entendi. Confirma o Tratado de Madrid. Portugal fica com 7 povos, de fato, que hoje é o Rio Grande do Sul, e a Espanha fica com o Sacramento, que hoje é o Uruguai, país independente. Ou seja, senhores, possuímos, de fato, o território como? Invadindo, através de ação jesuítica, de pecuária, de entradas, de bandeiras e tudo mais. Beleza? E como que a posse passa a ser nossa, Rondinelli? Através dos tratados. Tratado de Utrecht, Madrid, Pardo, Santo Ildefonso, Badajoz. Então, uti possidetis, quem possui de fato? Como nós possuímos de fato? Jesuítas, militares, entradas, bandeiras. Ita possidetis, deve possuir de direito. O que fez nós possuirmos de direito? Os tratados. Utrecht, Madrid, Santo Ildefonso, Badajoz, o mais importante, o Tratado de Madrid. Show de bola? E aí, consegui igualar vocês às turmas da V1 e V2, hoje, nessa aula, sacou? Igualzinho, igualzinho, igualzinho. A partir da aula que vem, então, nós começaremos um capítulo novo, que é sobre as revoltas do período colonial e o processo de independência do Brasil. Beleza? As revoltas nativistas, as revoltas separatistas e o grito do Ipiranga. No final de semana, eu posto essas aulas que foram gravadas e terminadas agora. Show de bola? No mais, muito obrigado. Deixa eu só ver aqui. Então, quer dizer que se ele assumiu o poder de uma forma... Então, quer dizer que ele assumiu o poder de uma forma mais liberal. Em Portugal, sim. E no Brasil, mais conservador. Beleza? Encerrando a nossa gravação. Tenham uma boa tarde, um excelente final de semana. Espero que tenham gostado da aula. Até mais.